Bom dia, amados, graça e paz. Segundo domingo do mês de maio, estamos aqui na Igreja Congregacional do bairro Fluminense, São Pedro Aldeia, na transmissão online do culto matinal, do encontro matinal, da meditação com a Palavra de Deus. E desejamos que essa manhã, Dia das Mães, esse dia seja um dia abençoado, um dia de louvor a Deus por esse dia, pela vida, por nossa comunhão com o Senhor. E também queremos aqui registrar a nossa gratidão a Deus pela vida das mães. Logo mais à noite teremos um momento especial com as mães, aqui pelo canal do Facebook, uma live que iremos fazer às 19 horas. No entanto, agora pela manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor, orar. E eu queria antes, portanto, cantar um louvor ao Senhor. E estou vendo aqui o pessoal chegando, Alisson, Edmilson, Cleice. Hoje é aniversário de Fabiana, Acioli, Deus abençoe. Bom dia, sejam bem-vindos, Marilda, Ana Paula. Sejam bem-vindos, irmão Delmir. Vamos chegando, há lugar para todos. Então, vamos cantar o hino 439, e assim estamos dando início ao trabalho dessa manhã. Em Jesus confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falais, a calúnia mordais, Cristo sabe desprestigia. Nem tristeza, nem dor, nem angústia maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Estão chegando aqui, estou vendo a irmã Marcelene,
Priscila Domingues, Vânia Dia, paz do Senhor, amados, irmão Gilson, irmã Vera Alves, minha prima Gláucia Borges, lá de Macaé. Deus abençoe, Gláucia, é bom tê-la aqui. Minha querida Márcia, nossa vizinha Márcia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, muito bem. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. E eu tenho dois textos bíblicos. Eu tenho um texto lá de Tiago e outro de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu queria, portanto, fazer uma oração nesse momento. Ó Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por tua bondade, por tua fidelidade, por tua presença em nossas vidas. O Senhor tem nos dado o teu Espírito, tu tens nos conduzido nos teus caminhos, tu tens nos dado a tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor se manifeste, ó Deus, poderosamente em nossa vida, na vida dos que estão conosco agora nessa live, através deste canal, ó Deus, de internet, cada lar aqui representado, cada pessoa que já está, ó Deus, conosco nesta manhã, ó Deus, dia das mães. Nós queremos já pedir a tua manifestação de carinho, de afeto, cuidado às nossas mães. Ó Deus, que tu sustentes cada lar, cada família, que haja um senso de responsabilidade, Senhor, na questão das comemorações, de cuidado, Senhor. Que tu abençoe, Senhor. Abençoe minha mãe ali em São Gonçalo, irmã Edmeia, diaconisa Edmeia, que tu fortaleças a vida dela. A minha esposa, que também, Vânia, que também é mãe, ó Deus, as mães aqui do bairro Fluminense, das igrejas, ó Deus, que o Senhor sustente cada vida. Ó Deus, queremos lembrar, Senhor, da irmã Jaqueline, que deu à luz agora recentemente, ao Nicolas. Queremos interceder pela vida da Esther, ó Deus, que deu à luz ao Arthur, a Cristal, que deu, ó Deus, a luz ao Noah. Que tu abençoes essas mães, que tu fortaleças as suas vidas, que esse dia, nesses lares, a tua bênção se manifeste. Tome também a minha sogra, Jandira, lá em São Gonçalo, abençoe a vida dela. E agora que vamos meditar na tua palavra, que o teu Espírito fale ao nosso coração. Senhor, lembro-me agora também dos enfermos, ó Deus, aquela lista que temos transmitido, aqueles que estão acamados, aqueles que estão em tratamento. Eu lembro da Adriana dos Santos, ó Deus, os seus familiares, ó Deus, ela é colega de trabalho da Vânia, da Elisângela, que tu sustentes a vida dela, ó Deus, os demais que encontram-se naquela lista, nós oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, muito bem. Estou vendo aqui a irmã Esther Marques, lá da Fluminense. Deus abençoe, irmã Jane, irmã Jandira, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero ler dois textos bíblicos, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, dois textos bíblicos que temos aqui. O primeiro é a carta que Tiago escreveu, no capítulo 1, eu quero ler 4 versículos lá, Tiago, capítulo 1, os 4 primeiros versículos, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. Ora, a esperança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O outro texto que temos agora é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo de número 3, que nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. É Ele quem conforta em toda a nossa tribulação,
para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Que Deus nos abençoe. Temos dois textos bíblicos, o primeiro de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, e temos este que acabamos de ler, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo de número 11. O tema da nossa reflexão, a proposta da nossa reflexão, para onde Deus quer nos levar com esta situação toda que estamos vivendo? Para onde Deus quer nos levar? Qual é o caminho que Deus quer nos conduzir? E é Deus que nos conduz, né, gente? Vamos aqui para nós. É Deus que nos conduz. Eu falo que há crentes. Quem conduz a vida do crente, do Filho de Deus, é o próprio Deus. E não há dúvida nisso. Então essa palavra, ela é para crente. Quem conduz a vida do crente é Deus. É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Pastor, e aí? É assim mesmo. Você confia na palavra de Deus, não confia? Você não tem um Salmo 23, por exemplo, como um salmo assim especial, que você às vezes tem no até decorado? Pois é, o que está escrito lá? O Salmo 23 justamente diz isso, que é Deus quem conduz. O Salmo 23 diz: Ele me faz repousar, leva-me para, guia-me. E aí, se você ver comigo o versículo de número, deixa eu abrir lá, no Salmo de número 23, Salmo 23, no versículo 3, no versículo 4, o versículo 2 e 3, nós encontramos Deus conduzindo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, você sabe muito bem disso. Ele leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então quem conduz é o Senhor, que é pastor, e o pastor que é o Senhor, é Jesus quem nos conduz. Mas aí o salmista vai dizer o seguinte: ainda que eu ande, parece que a iniciativa é dele, né? Parece que é uma decisão exclusiva dele. Ainda que eu ande, parece que é uma liberdade dele de trafegar por onde ele quer, de livre e espontânea escolha. Mas olha o que diz o versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Engraçado é quando a Bíblia fala de possíveis escolhas nossas, ela diz para onde a gente pode até ir no vale da sombra da morte. As nossas escolhas, elas são perigosas,
são perigosas. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Por que ele diz porque tu estás comigo? Porque na história dele, ele experimentou o Salmo 23, Davi que escreve esse salmo, que era pastor, cuidava de ovelhas. Ele diz que na experiência dele, ele via Deus guiando a vida dele, levando para descanso, levando para refrigério, levando, consolando, guiando em caminhos estreitos, em caminhos difíceis. Agora, quando ele anda, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, tu estás comigo. Esse tu estás comigo é com base na experiência da vivência dele com Deus, com Jesus, que é o pastor, que é o Senhor, que é o Salvador. E ele diz mais, porque tu estás comigo, o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Cajado, vara e cajado é para quê? Para dar surra? Não. Vara e cajado é para guiar e defender. Então, ainda que ele ande, ainda que andemos na beira de perigos, vale da sombra da morte, não é morte, mas é alguma coisa que tem cheiro de, é alguma coisa que está próximo de perigos, próximo de pavores, ainda que eu ande perto dos pavores, ainda que eu trafegue em caminhos difíceis, tenebrosos, ainda que eu passe e ache que Deus não está, o salmista diz, com a experiência dele e com a presença dele sentida, ele diz, eu gozo da presença do Senhor. E ele diz mais, eu tenho a direção de Deus nessa hora e eu tenho também a proteção, a defesa de Deus nessa hora, na hora próxima do vale da sombra da morte. Quem nos conduz, quem conduz você, crente, é Deus. Você não é crente? Você não é crente? A Bíblia diz para você uma coisa, e eu queria que você pensasse sobre isso. Você que não é crente, olha aqui, ó. Efésios capítulo 2, quem conduz o crente, eu disse que é Jesus. Mostrei o Salmo 23, é Ele quem nos conduz. E aonde Ele quer nos levar, vamos já falar sobre isso. Agora, você que não é crente, olha quem te guia. Olha aqui, ó. Efésios 2, é a Bíblia falando, é Deus falando. Ele vos deu vida estando vós, ou seja, Deus deu vida quando nós não tínhamos vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O crente é alguém que saiu desse estado de delito e pecado, de condenação para a vida. Aí vai explicar Paulo, nos quais, quando nós antes de crentes, e eu estou falando para os não crentes, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, andava de acordo com como o mundo. Opa, deu uma queda aqui. Deixa eu aqui dar uma arrumadinha aqui. Ok. Tudo bem? Como o mundo anda? O mundo anda apavorado, amedrontado, assustado, horrorizado, sem esperança, sem fé, sem confiança, sem certeza. O mundo anda assim. O que não é crente anda segundo o curso deste mundo. Aí a coisa não para aí não. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você não é crente? Você não é crente. Você é filho da desobediência. E quem atua no filho da desobediência? Você não é crente. Então você é filho da desobediência. Se você é filho de desobediência, por que caminho que você anda? Com que ditame? Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Você quer que eu dê o nome dele? É o diabo.
é Satanás. Que é isso, pastor? Satanás não manda na minha vida, mas a Bíblia diz que manda. Ou Deus manda na tua vida, ou o diabo manda na tua vida. Quem manda na tua vida? Deus ou o diabo? Não, quem manda na minha vida é Deus. Se Deus manda na tua vida, você é crente. Se você obedece à vontade de Deus, você conhece a vontade de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Não conhece? Você diz que ama a Deus, mas não ouve, não conhece a palavra de Deus e diz que você é crente. Como é que você vai obedecer uma coisa que você não conhece? Como é que você vai amar um Deus que você não conhece? Como é que você diz que segue a Deus e não se importa com aquilo que Deus diz? Você está de brincadeira com a tua vida, né? Não é comigo não, comigo não. Está brincando com a tua vida. Você está querendo se enganar. A Bíblia diz que quem não é crente anda segundo o curso deste mundo. Quem não é crente anda segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Não é assim que você faz? Carnaval agora há pouco tempo atrás. Você, vou pular, vou sambar, vou fazer isso, fazer aquilo, vou adulterar, vou fumar, vou beber, vou prostituir, vou dar vazão aos meus impulsos. Então, inclinação da vossa carne, você dá vazão às inclinações dos seus impulsos carnais, é porque você não é crente. E aí diz mais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E a Bíblia diz, éramos por natureza filhos da ira como os demais. Então essa palavra que eu trago para aqui, de aonde Deus quer nos levar, aonde Deus quer nos conduzir nessa situação toda, Deus quer nos levar, eu digo isso a crentes, porque os não crentes, os que não temem ao Senhor, os que não amam a palavra do Senhor, os que não passaram pela conversão, os que não se arrependeram dos seus pecados, ele anda segundo o curso do mundo, ele anda segundo o príncipe da potestade do ar, ele anda seguindo os desejos das inclinações da vossa carne, dando lugar à carne, satisfazendo a carne e os seus pensamentos. E depois dessas pessoas que não são crentes, querem dizer que amam a Jesus. Amam a Jesus onde? Se não obedece a Jesus, se não estão interessados na palavra de Jesus, gente, por favor. Então, essa palavra que eu trago aqui nessa manhã, para onde Deus quer levar-nos no meio dessa situação toda, essa palavra é para crente, filho de Deus. Não, pastor, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Você já crê no nome do Senhor? Se você crê, você é crente. Agora, se você diz que vai pensar, que quem sabe, que você é da religião tal, que você é filho de evangélico, filho de pastor, você tem uma tia evangélica, você está tentando pegar coisa por herança humana, e essa herança não é humana, ou é divina ou não é. Então, se hoje você ouviu a voz de Deus, está incomodado aí porque você ouviu que você não é crente, graças a Deus que você está incomodado, porque isso é para incomodar mesmo, porque esse é o principal assunto que a gente tem que ter resolvido na vida. Esse é o principal, ter isso resolvido na vida. Se isso está te incomodando, é um bom sinal. Agora, se isso não te incomoda, se você tenta levar isso de maneira mais ou menos, eu sou mais ou menos crente, eu sou mais ou menos alguma coisa, então leva mais ou menos a sua vida. Lá na frente você vai ver se esse seu mais ou menos vai resultar em algum resultado bom. Então, aonde Deus quer nos levar com essa situação toda? Tanto Tiago quanto Paulo, Tiago nos traz aqui, aponta para nós que Deus quer nos levar nessa situação toda, e ele dirige aos crentes que foram dispersos. Isso, disperso, é para dizer que é todo crente, em todos os lugares. Logo, essa palavra destina-se a mim e a você que é crente, né?
A pergunta que não quer calar é para onde Deus quer nos levar nessa situação. E aí eu tenho que ver com você aqui em Tiago, no capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja, essa situação que estamos vivendo é uma situação de prova, de provação da fé, que quer gerar perseverança. E Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por essa situação. Então é uma situação que é a nossa. É uma situação que o crente está vivendo hoje, mais do que talvez muitos não viveram situações difíceis como estamos vivendo. E talvez ela piore mais um pouquinho, mas são provações, provação da fé, para gerar perseverança. É o caminho, que eu já falei aqui numa outra oportunidade. É o caminho que Deus está tendo para nós aqui. É Ele quem nos conduz nesse caminho, no caminho da provação. Aí eu levo você agora a pensar comigo, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. É um texto belíssimo, aonde Paulo ele vai dizer que o caminho que Deus quer nos levar na situação em que vivemos é o caminho da vida em Cristo. É o caminho da vida em Cristo. Você quer Cristo, mas Deus tem um caminho, e Ele é o caminho da vida em Cristo. E como é esse caminho da vida em Cristo? Ele quer nos conduzir ao caminho de sermos respostas aos outros. Veja o que diz o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Com qual objetivo? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Paulo está dizendo que Deus quer nos conduzir a um caminho. E ele diz que o caminho que Deus quer conduzir a ele, a mim, a você, é o caminho da vida em Cristo. Como é esse caminho da vida em Cristo? É o caminho de sermos respostas de Deus para os outros. Uma resposta de Deus para os outros, antes tem que ser essa vida, que é a resposta, ter experiência, vivência com Deus. Ele diz, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele quem nos conforta nessa situação em que estamos vivendo. Tiago disse, é para a gente se alegrar por passar por todo tipo de provação. Paulo está dizendo, é Ele quem nos conforta, quem nos alegra, quem nos fortalece em toda a nossa tribulação. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém vivos, é Ele que nos mantém esperançosos, é Ele que nos mantém exalando vida. Para quê? Para a gente ser instrumento para outros, para podermos, diz o texto, consolar os que estiverem em qualquer angústia. Angústia é estreiteza, aperto, aflição. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Nós fomos fortalecidos, nós fomos tratados por Deus, nós fomos confortados por Deus para confortar outros com essa consolação que nós recebemos. Aonde Deus quer nos levar no meio dessa situação toda, aonde Deus quer te levar nessa situação que você está vivendo, toda que você está vivendo, é levar você a um caminho de vida em Cristo. E nesse caminho de vida em Cristo, passa por sermos
resposta de Deus a outros, como nos diz o versículo 4. A segunda coisa que Deus, que está nesse caminho de vida em Cristo, o lugar que Ele quer nos levar, no meio dessa situação toda, Ele quer nos levar ao caminho da libertação, de nós mesmos. Quer ver só o que nos diz o versículo, agora é o versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Paulo fala no versículo 4 de tribulação, e agora no versículo 9 ele fala de sentença de morte. Ele estava lidando com uma situação muito tensa, muito complicada, uma situação onde muitos dos que estão aqui nos assistindo, onde muitos conhecem situações de pessoas que estão passando por situações de morte. Estão doentes, enfermos, estão com Covid-19, estão desamparados, estão passando por situações onde parece que estão indo por um caminho de sentença de morte. É aqui que o texto diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Esse caminho que Deus está nos levando, o caminho da vida em Cristo nos faz ser instrumentos de Deus para os outros, e Ele nos faz, nesse caminho, nos ajuda a nos libertar de nós mesmos. Paulo diz: não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Gente, confiar em si mesmo, a Bíblia vai dizer: maldito é o que confia no homem. E homem ali não é o outro, homem ali é si mesmo. Há muita gente que confia em si mesmo, confia na sua capacidade, confia na sua inteligência, nos seus recursos, confia em si mesmo. A Bíblia diz que esse caminho de Cristo, esse caminho que Deus está nos conduzindo, é para que nós experimentemos a libertação de nós mesmos. Orgulhosos, arrogantes, presunçosos, vaidosos. E é isso que Deus quer nos libertar. Disso que Deus quer nos libertar, de nós mesmos. Isso é uma bênção. Nós somos uma peste, eu tenho dito isso aqui, nós somos uma peste. E Deus quer nos libertar de nós mesmos. A terceira coisa desse caminho que Deus quer nos conduzir, caminho de Cristo, é que nesse caminho também nós provaremos da libertação daquilo que nos apavora. O que te apavora? Quando você entra nesse caminho, quando Jesus te conduz nesse caminho, Ele quer te libertar daquilo que te apavora. O que é que te apavora? Olha o que Paulo diz aqui no versículo de número 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Ele fala que Deus livrou, fala que Deus livrará e continuará livrando. Livrou, livrará e continuará livrando aquilo que mais nos apavora. O texto fala que de grande morte, mas tem coisas, essa é a coisa máxima, muita gente com medo de morrer, mas tem coisas abaixo dessas, outras abaixo, mais outras, que te apavora. Se Deus nos livrou e nos livrará e continuará nos livrando das coisas que nos apavoram, o que é que te apavora? Eu quero te dizer que Jesus, Ele te liberta agora. Quando você está nesse caminho maravilhoso, no caminho da vida com Cristo,
Ele te liberta, tira você dessas neuras, dessas histerias, desses medos, desses fantasmas, dessa casa mal assombrada que é a sua mente, sua consciência, esse pavor que te ocupa, que te toma, que te perturba, que te tira o sono, que te apavora. Jesus liberta você disso. Aleluia! Ele é o nosso libertador, amado. Ele é o nosso libertador. Ele liberta você de você mesmo. E Ele liberta você daquilo que te apavora. Daquilo que mais te apavora, Ele vai te libertar quando você entra nesse caminho. Olha, para onde o Senhor Deus quer nos conduzir em situações que estamos vivendo. Ele quer nos conduzir para o caminho da libertação. E Ele é o libertador. A quarta coisa que Ele quer nos conduzir, o caminho que Ele quer nos conduzir, Ele quer nos conduzir ao caminho da gratidão. Porque uma vez libertos do pecado, libertos daquilo que nos apavora, libertos caminhos que nos levam a sermos pessoas que vão consolar outras pessoas, com a consolação que estamos recebendo, com a bênção que estamos recebendo, com o carinho, cuidado, abraço, afago que estamos recebendo do Senhor. É mais do que um abraço físico de um filho para uma mãe, de uma mãe para um filho. É o abraço do Espírito Santo que conforta. Ele é o Consolador. Ele está presente conosco, amado. A presença dele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele quem unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. É Ele quem faz isso conosco. É Ele quem nos alegra nas tribulações. Ele que nos fortalece nas tribulações. E é Ele que gera no nosso coração ao caminho da gratidão. Uma vez experimentando isso, experimentamos o caminho da gratidão. Olha o que nos diz o versículo de 11. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Ele diz que Deus é o Pai e diz que o Deus é bendito. Ele diz que o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo também é seu Pai. Ele diz que é Pai da misericórdia, que vê a sua luta, que vê a sua dor, que vê a sua miséria, que vê o seu sufoco. Ele é Pai da misericórdia, que atende. E Ele é o Pai, o Deus de toda a consolação. Ele está sendo tomado por um espírito de gratidão. Esse caminho é o caminho da gratidão. Veja que esse caminho da gratidão faz a gente ter uma visão mais ampliada, uma visão liberta de si mesmo, do egocentrismo. Paulo percebe que tem mais gente implicada nessa comunidade dos do caminho. Paulo nota que tem gente ao lado dele. Ele diz, ajudando-nos também vós. Ele está passando por tribulação, que ele se desesperou da vida. Diz o versículo de número 8. Ele pensou que ia morrer. A coisa foi tão apertada, tão atribulada para ele, tão difícil para ele, que ele pensou em morrer, pensou em se desesperar da própria vida. Passou na cabeça dele pensamentos talvez de morte, de até suicídio, quem sabe. Passou na mente dele o fim da vida dele. Mas ele fala que naquele momento Deus o confortou, Deus o consolou. O mesmo Deus que consolou e confortou a vida do apóstolo Paulo, que pensava em desesperar da vida,
É o mesmo Deus que ele diz que é bendito eternamente, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus das misericórdias, o Pai de toda consolação, o Deus de toda consolação. O coração dele agora é tomado de gratidão. A gratidão é um bem que vem de Deus à nossa vida. E ela faz nos enxergar na comunidade os que estiveram do nosso lado, os que foram abençoados com a nossa vida, com a nossa palavra, com a nossa consolação, com a nossa ajuda. Eu estou aqui na igreja vendo irmãos chegando, trazendo sacolas de gêneros alimentícios para ajudar outros. Isso é manifestação de gratidão, de ajuda. Agora Paulo diz, ajudando-nos também, vós, com as vossas orações. Ele fala assim, olha, eu superei, eu consegui vencer as minhas lutas, porque tinha gente orando por mim, vocês oraram por mim, a nosso favor. E ele fala, e ele consegue dizer que esse benefício é benefício dele, mas é benefício de todos. Logo, a gratidão ela é coletiva. E é ele quem está tomando isso tudo no coração. A pergunta do início dessa nossa meditação é: para onde Deus quer nos levar nesta situação toda? A resposta é única: nos levar ao caminho da vida com Cristo. E como é o caminho da vida com Cristo? É o caminho onde seremos resposta de Deus para os outros. É o caminho, aonde Ele nos libertará de nós mesmos, nos libertará daquilo que nos apavora. E é o caminho da gratidão. Ver que Deus agiu e que Deus usou outros para nos abençoar. Gratidão. E em último lugar, Ele quer também nos conduzir ao caminho, sabe de quê, querido? O caminho do aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Os dois textos que usamos é 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 11, e o outro texto é Tiago capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. O versículo 4 diz assim, o 2, 3, 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, disposição. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Então Deus quer nos levar a também ter uma vida melhor. E como é que é essa vida? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Além de nos conduzir a um caminho de ajudar o outro, de nos libertar de nós mesmos, de libertar-nos daquilo que nos apavora, ao caminho da gratidão, Ele quer nos levar ao caminho do aperfeiçoamento. E o caminho do aperfeiçoamento passa pela perseverança, passa pela fé e passa pela provação. Isso que a gente está passando serve para ajudar o outro. Isso que a gente está passando serve para nos libertar de nós mesmos e daquilo que nos apavora. Isso que estamos passando serve para sermos mais gratos e menos reclamões. Mais gratos a Deus e reconhecer a instrumentalidade das pessoas que estão à nossa volta. E esse caminho é o caminho do aperfeiçoamento, aonde Deus quer nos levar, quer te levar no meio dessa situação toda que estamos vivendo hoje, dia 10 de maio de 2020. Deus quer nos levar a esse caminho maravilhoso, o caminho da vida com Cristo. Que Deus nos abençoe. A você que está aí passando por momentos, apertos grandes na tua vida. Deus está conduzindo a tua vida, tá? Não duvida disso, não. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado é para guiar e para proteger. Você tem alguém que te protege, que te guarda. Jesus é quem te protege e te guarda.
Jesus é o teu libertador, para libertar você de você mesmo, para libertar dos teus pavores, horrores, dessas coisas que estão na tua mente, teus fantasmas. Ele também tem poder para libertar você disso, para você servir ao próximo, para você ser grato e para você se aperfeiçoar. É Deus querendo conduzir a nossa vida. Será que você entra nesse caminho de vida com Cristo com esse entendimento? Entre nesse caminho com esse entendimento e você verá a beleza da vida. Você será o caminhante do caminho, e quem é caminhante do caminho vive de maneira diferente. Viu? Aproveita tudo isso para a tua vida. Que Deus abençoe você, mamãe, aonde você estiver, as mães aqui presentes, que os temores, os pavores sejam exorcizados pela presença do Senhor que está solto no seu caminho. Tá bom? Deus te abençoe. Um domingo abençoado, não é? Diferente. Vamos dizer que esse domingo é um domingo diferente. Vamos pensar dessa forma. Já já, aqueles que estão longe do afago da mamãe e do papai, da família, da mãe, não é? Já já a gente vai estar junto de novo. Isso tudo vai passar. Tudo vai passar. Confia no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Um grande beijo no coração. Eu registro aqui a presença das pessoas aqui. Tem muita de Marinete, tem a Luísa, Alceni, a irmã Miriam de Nilópolis, a irmã Regina, Verônica da Conceição, lá nos Estados Unidos. Deus abençoe a vida de vocês. A minha Vânia que chegou aqui. Opa, deu uma mexidinha aqui. A irmã Elma, Deus abençoe a vida do seu filho, dona Elma. Tatiane, Gabri, Renata linda, minha mãe Edmeia, Rosilene, Deus abençoe a vida de vocês todos. Jaime, a paz do Senhor, querido. Deus abençoe. Estamos juntos encerrando essa live de hoje. Passe adiante. Cátia Mara, fique em paz. Vão com Deus, em nome de Jesus. Logo mais 19 horas temos um culto especial para o Dia das Mães, tá bom? Deus abençoe.